Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Bom dia, 7 horas e 33 minutos, 7h33 dessa manhã de quinta-feira. Prazer muito grande ter você, nosso ouvinte do programa Sem Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, sempre levando muita informação, entretenimento e você podendo participar desde já do nosso programa, através do nosso WhatsApp 991230237, 991230237, você participando conosco nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, aqui nessa bela manhã de quinta-feira, né? Depois aí de um tempo ruim, chuvoso, hoje um tempo mais agradável aqui na nossa região. Temos o prazer de receber aqui no programa Beth Soares, ela que é escritora e jornalista, e vai falar também aí um pouco da sua história e do lançamento do seu livro no próximo dia 17. Beth, obrigado pela oportunidade, bom dia, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta nesta quinta-feira, bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia a todos os espectadores do programa. Muito bem, também conosco nesta quinta-feira temos o prazer de receber aqui mais uma vez o Marcos Vinícius Batista, escritor e jornalista, que nos acompanha também aqui para poder bater um papo sobre esse livro, né? Que a sua esposa e, na verdade, que o casal acabou construindo, O Lobo, o Urso e a Cura, que felizmente aí a gente acaba acompanhando, e aí são crônicas que vocês vão poder ter aí um pouquinho só ao longo desse programa de hoje, para vocês saberem o que vai acontecer nesse lançamento do dia 17. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Bom dia, seja bem-vindo ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Bom dia. Muito obrigado, bom dia para todos os ouvintes. Muito bem. Beth, me fala um pouquinho da tua experiência aí com relação... Por que esse livro? Como é que surgiu a história de pensar em escrever esse livro? Na verdade, enquanto a gente estava vivendo a experiência, né, na UTI, eu como internada e o Marcos como acompanhante nos períodos que podia, né? Porque mais de 20 dias na UTI, né? Isso, 21 dias. E porque a UTI tem as visitas muito restritas, né? Mas ele vivia também vivendo do lado dele essa experiência comigo. E a gente começou a escrever crônicas, né? Na primeira noite que eu fiquei internada, que eu não sabia que eu seria internada, eu fui para uma consulta de rotina. E na primeira noite ele escreveu a primeira crônica, né, que era sobre essa ausência, sobre essa mudança repentina aí nos nossos planos. E aí ele começou a escrever sobre, como se fossem cartas para mim, e eu do lado de cá também, quando fiquei um pouco melhor, assim, logo fui pensando em crônicas também, dentro do hospital, como uma forma de me aliviar também, né, sobre aquilo que eu estava vivendo. E aí, isso foi em 2015. E aí, esse ano, a gente, reunindo as crônicas, pensou que poderia fazer um livro, né? Reunir todos esses relatos e fazer um livro, até para que pessoas que vivem situações semelhantes, tanto os familiares quanto os próprios doentes, pudessem, de alguma maneira, ter esse alento de saber que eles não estão sozinhos, né? Que outras pessoas já vivenciaram uma experiência como essa. Muito bem. Agora, como é que é, Marcos? Acompanhar ali ao lado, ao mesmo tempo ali sempre aquela esperança de procurar resolver as coisas, que as coisas encaminhem de maneira positiva, e felizmente isso aconteceu, mas paralelamente a isso, dá uma força no sentido de construir as crônicas e executar um livro mediante aquela situação. Como é que você enxerga isso? Então, escrever era uma espécie de resposta para um processo de impotência, né? Quando você está acompanhando uma situação na UTI, e quem está na UTI está lá porque corre risco de morrer, né? E aí você se sente impotente, você se sente incapaz de resolver qualquer coisa, né? O que você tem que fazer é esperar, confiar em outras pessoas e esperar. Então, para poder lidar com essa espera e lidar com essa angústia, essa impotência, e lidar com as pessoas próximas também que querem informação, querem notícias do que está acontecendo, né? Muitas vezes não conhecem o jargão médico, né? A questão clínica e tal, eu passei a fazer o que eu podia, que era escrever. Né? Então, além de escrever para ela, né, eu conseguia comunicar a situação para outras pessoas a partir desses textos. Né?
eles... e aí dentro né, não eram diários, porque tem dias que você não consegue. Né? Ou por questões emocionais ou pela vida prática mesmo, de ter que resolver a sua vida e a vida do outro que está internado. Né? Isso acaba realmente trazendo aí sempre uma preocupação, mas ao mesmo tempo você tem o lado sempre da esperança, né? Aquele momento que você acaba complementando, porque independente da questão do tratamento, a questão do amor, do companheirismo, da relação, que você acaba te motivando e buscando, e de repente você começa a puxar, né? A partir qual foi aquele primeiro momento da crônica, quando você acabou concluindo? Como é que foi o desenrolar depois disso, Beto? Quando você terminei, como é que foi a sequência depois do primeiro? Então, na verdade, realmente dá essa sensação de alívio, né? De você conseguir passar para o papel. Na verdade, escrever para mim é um processo terapêutico mesmo, né? Então, na verdade, eu não passei para o papel, eu passei para o tablet. E aí, quando eu terminei, a sensação de alívio, assim, sempre é boa. Sempre que eu termino um texto, é uma sensação muito boa. Então, isso me motivou a continuar. Então, sempre que era possível, sempre que eu tinha energia para isso, né? Porque o hospital acaba sugando bastante energia. Embora você esteja lá deitado em repouso, a gente gasta bastante energia. E, na verdade, o corpo, né, está precisando dessa energia, então a gente acaba ficando com ela um pouco mais baixa. Ele gasta essa energia para se recuperar. Então, sempre que eu podia, eu escrevia. E é uma sensação muito agradável. E assim, e você tá lá sem nenhum outro tipo de estímulo, vamos dizer assim, não tem TV. Ou, na verdade, tem TV, mas tem uma hora que a TV sozinha começa a te dar um certo tédio. Não podia celular, não tinham pessoas para conversar, né? Apenas os funcionários que entravam para medicação, enfim. Então, isso acaba sendo um estímulo para que você reflita muito sobre a sua vida. Então, esses momentos de reflexão também são momentos que depois precisam ser colocados para fora, né? Expostos, assim. E aí, de alguma maneira, a escrita, ela faz ele tem esse sentido para mim, assim, né? De um processo terapêutico mesmo. Então, colocar para fora, para mim, sempre foi libertador. E aí, quando você termina, realmente é uma sensação muito boa. E logo depois se enche de novo, a sua cabeça vai se enchendo de novo, de mais ideias, e aí você coloca de novo. Então, é esse processo mesmo, de se libertar, né? Das emoções, dos sentimentos. Legal. Também conosco nesta quinta-feira temos o prazer de receber aqui o Guilherme Zeno, que gentilmente participou do nosso programa. Ele que é produtor de eventos, produtor cultural e também jornalista. Aliás, uma bancada de jornalistas, né? 3 jornalistas aqui e um radialista, mas hoje um bate-papo aqui com o Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Prazer em revê-lo, Guilherme. Bom dia, seja bem-vindo ao Sem Pauta. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Você que vem trazendo aí um projeto interessante, que é o projeto Rock, né? Concha Rock Santos, é isso? Sim, sim. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu, na verdade, em 2017, né? Quando eu achei que tinha um vácuo, assim, digamos, na cultura e na música aqui de Santos. Foi meio que, digamos, uma entre-safra, né? E a gente não ficou meio órfão de eventos públicos voltados ao gênero rock. E tirando barzinhos, tirando balada, você não tem, assim, eventos públicos, tirando, por exemplo, coisas específicas como o Dia do Rock, como alguma coisa mais assim, um evento maior, tipo um Santos Jazz, que também engloba alguns outros elementos. Mas tirando isso, a gente ficou órfão de eventos assim, públicos, né, na verdade, espaços públicos voltados ao rock. Você falando de rock, não é a minha área, mas é impressão minha ou o rock sofreu um hiato, pelo menos assim em termos de publicidade? Porque você tem aí bandas ainda antigas que continuam fazendo sucesso, mas você não viu outras tendo aí essa disseminação nível Brasil. Talvez isso mais num público específico ou mais de algumas outras áreas. Como você vê em termos de publicidade, você não vê bandas novas surgindo. Pelo menos é a minha impressão, posso estar equivocado. Houve um hiato das bandas, especificamente no tema rock, ou não? Isso aí é uma outra forma de olhar. Como é que você enxerga isso, Guilherme? Eu acredito que sim. Houve, como eu coloquei, eu acho que uma entre-safra que foi onde o público e os donos de casas de shows, eventos, meio que se falaram línguas diferentes. Cada um acabou indo para um lado e a gente acabou perdendo meio aquela referência que Santos sempre foi aquela chamada, considerada a Califórnia brasileira, né? Nos anos 90 isso aqui fervia, principalmente a concha acústica,
que agora a gente tem uma pequena grande limitação sonora, mas mesmo assim ainda a gente está tentando levar alguma coisa assim, mesmo que num formato acústico, a gente está tentando levar isso para o público, para trazer isso de novo, esse resgate de novo. Tá. Ô Marcos, a gente está falando da questão do rock, dessa questão do hiato. Como é que é a questão da leitura? Você possui uma editora e aí há uma crítica, né, em relação ao Brasil em termos de leitura, né? O Brasil precisaria ler muito mais, aí outros países aí acabam literalmente atropelando o Brasil em termos de leitura, né, de livros especificamente. E há uma dificuldade, e aí vocês como jornalistas podem falar, que hoje, primeiro que hoje todo mundo virou jornalista, hoje todo mundo virou comentarista baseado na questão das redes sociais, então as pessoas se intitulam nessa condição. Porém, há uma questão de uma leitura de maneira muito superficial e que isso tem trazido aí um sério problema, que você vai de fake news ou a falta de informação precisa. Qual a tua leitura com relação a isso? Até que ponto cada um tem uma parcela de culpa? De repente, às vezes, um título mal colocado dá a interpretação daquilo que às vezes não corresponde propriamente com a matéria. Qual é o teu olhar com relação a isso, o Marcos? Olha, a gente realmente tem índices nacionais complicados de leitura. Uhum. Os nossos índices são inferiores a todos os nossos vizinhos, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. São bem inferiores em relação aos Estados Unidos e muito inferiores em relação à Europa e ao Japão. Os melhores índices de leitura estão nos países da Escandinávia, Finlândia, Dinamarca, Suécia, são os melhores índices de leitura do mundo. É um índice 6 vezes maior que o brasileiro, né? Mas isso são números. Uhum. E aí você tem os contextos particulares. Se por um lado a gente tem essas dificuldades que você enumerou, de interpretação de texto, né, de velocidade da disseminação e do consumo de informação que levam a uma fragmentação ou uma superficialidade da leitura, por outro lado, esse mundo virtual, essa cultura digital consegue aproximar os nichos de leitores. Então, a tecnologia permitiu mais facilidades para se editar livros, então você consegue descobrir escritores com mais facilidade hoje, porque muita gente publica na internet e coisas excelentes, claro que demandam um certo trabalho, porque é como se você estivesse numa selva, né? E aí você tem que achar a sua clareira ali, o seu ponto de contato. E muita gente, nós somos um exemplo, você começa a publicar na internet, o nosso livro, alguns textos, uma parte dos textos são inéditos, mas parte já circulou na internet. Então você consegue sentir também a resposta do público de uma maneira mais imediata. É claro que por trás de tudo isso, Flávio, você tem um contexto educacional, né? As políticas públicas de educação em vários níveis, e elas não são exatamente favoráveis à questão da leitura, né? Nós temos um país aí que aproximadamente 2/3 dos municípios não tem sequer uma biblioteca, né? E aí a gente está falando de biblioteca de qualquer espécie, de particular ou pública, né? Livrarias é a mesma coisa, né? A gente tem 2.000 livrarias num país com mais de 7.000 municípios. Então, é uma situação muitas vezes contraditória, complexa, em que ainda assim você consegue ter projetos literários, aproximações, contatos entre leitores e autores, né? Isso é uma característica nova. O leitor hoje quer saber quem é o autor, ele quer conversar com o autor, ele quer ver o autor, ele quer uma resposta no mundo virtual do autor, seja um autor iniciante, seja um autor consagrado, né? Então essa aproximação, se o escritor souber lidar, a relação fica melhor. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Karina Veloso. Bom dia a todos, obrigado Karina pela audiência. Karina que fez um grande evento ontem, né, que foi na Pizza Hut lá com a ONG a ONG, na verdade,
tinham dodóis, né? E ela que participou ontem do nosso programa. E aí ontem teve o evento A Pizza Solidária, que foi realizado lá. Obrigado, Karina, pela participação. Beth, como é que é o teu olhar com relação a isso? Essa questão hoje dos livros, da leitura, da fake news, que pode falar um pouco também sobre isso, né? Os títulos que às vezes não correspondem com o texto, também isso acaba acontecendo e às vezes dando uma outra conotação. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo como uma questão que antecede, na verdade, a questão da fake news, a questão da velocidade da informação, que é a questão ética, né? Sim. Eu acho que existe eu diria um problema mesmo, ético, que antecede o que hoje a gente vê nas redes sociais. Então, existe sim a leitura apressada, as pessoas despreocupadas com a verdade, e existe também a má-fé, né? Existem os textos que propositalmente trazem uma informação que leva a duplo sentido para que se conquiste mais cliques, né? E aí, essa é uma questão ética. E aí, para você ser qualquer profissional, em qualquer área, né? Mas no jornalismo isso fica muito evidente. Para que você seja um profissional ético, você precisa antes ser um ser humano ético. E aí essa falha, vamos dizer assim, na formação de caráter, na formação pessoal mesmo, ela vai dar resultados na vida profissional, em qualquer área. Então, isso infelizmente é uma coisa que fica muito evidente, né? Nessa era das redes sociais, onde impera aí a velocidade da comunicação, a velocidade e a loucura, o desespero por cliques, né? Porque para que você continue existindo precisa, né, que hajam cliques, precisa que hajam pessoas interessadas. E aí o erro está em buscar isso a qualquer custo, né? Então, é realmente uma questão muito complicada, mas isso, acho que eu concordo com o Max no que se refere à educação. Eu acho que isso precisa ser trabalhado antes, isso precisa ser trabalhado na formação do ser humano, né, para que depois ele seja um profissional que leve em consideração o compromisso ético, né, e a verdade como o seu guia aí por onde ele caminha. Sua visão, Guilherme, com relação a isso? A questão da leitura, das fake news, dos títulos, dessa interação. Ao mesmo tempo que o próprio Marcos colocou que a internet permite que você possa ter uma relação mais próxima, seja ele com o escritor, ou você descobrir um texto que talvez você não tivesse acesso, né, ou não tivesse conhecimento. Então, ao mesmo tempo que aproxima, mas você tem esse outro lado. Como é que você enxerga isso, Guilherme? A internet é uma linha muito tênue, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que ela pode ser usada, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? No caso do jornalismo, eu vejo que também a gente está tendo muito disso, né? E isso reflete até na política, com tudo que aconteceu na eleição passada, com fake news. Acredito que tenha sido, acho que a primeira eleição baseada em fake news, totalmente assim entrelaçada, né? Mas é uma coisa muito complicada que a gente tem que tomar cuidado. Nós como comunicadores, né, a gente tem que ter essa linha ética, né, acima de tudo, e tomar esse tipo de cuidado para não porque a coisa mais fácil hoje em dia é cair, né, compartilhar. Às vezes você nem pensa, você já vai compartilhar uma notícia no WhatsApp ou nas redes sociais mesmo, no Facebook, e isso aí é complicado. A Priscila, ela que é de São Vicente. Priscila, obrigado pela participação. Ela pergunta qual o problema que você teve de doença e se você já está curada. A Priscila pergunta. Priscila, bom dia. Obrigada aí pela audiência. Então, Priscila, meu problema se chama lúpus, é uma doença autoimune e por isso é uma doença sem cura, né? É uma doença que eu preciso controlar a vida inteira. Então, eu sempre tenho que estar muito atenta, né? Principalmente com o fator emocional. Não se sabe exatamente o que é que desencadeia a doença. Ainda precisa de muito estudo, porque como é uma doença que a incidência é muito baixa, acaba tendo pouco estudo sobre ela. Então, é isso, é lúpus o nome, chama. Agora, você foi numa consulta e aí que você conseguiu, o médico que identificou, foi isso? Na verdade eu já estava tendo alguns problemas de saúde, alguns problemas físicos, né? Uma pressão sabia muito alta. sabia. Eu sabia já que eu era paciente de lúpus, eu já tinha o diagnóstico desde os 19 anos. E aí eu fui na minha reumatologista, que é quem me atende comumente,
E aí quando ela viu o quadro da pressão altíssima, né, chegou a 25/18, ela pediu para eu ir ao pronto-socorro. E aí, por desinformação do médico que me atendeu, ele se recusou a me internar, porque ela tinha feito um pedido contando o meu histórico, e solicitando a internação porque era urgente. E aí ele disse que eu era hipertensa e que eu podia voltar para casa, que ele ia me dar um remedinho. E aí eu fiquei 7 horas no hospital esperando a pressão baixar e ele me dando remedinho. E ela não baixou. E aí ele se recusou, disse que eu era só hipertensa e que eu precisava me conformar com isso. E aí eu decidi ir para casa. A minha sorte é que ela tinha pedido, antes de sair eu liguei para ela pediu para que eu marcasse uma consulta com o nefro, porque ela acreditava que seria realmente um ataque ao rim dessa vez. E aí eu marquei, por sorte tinha uma desistência, e aí eu marquei, era uma sexta-feira, eu marquei para segunda, acabei passando muito mal no final de semana. Mas aí na segunda eu tinha essa consulta, que ele achou que seria uma consulta de rotina, o médico, né? E quando eu cheguei lá era uma consulta, era na verdade um caso gravíssimo, e ele já na hora me solicitou a internação na UTI. Muito bem. A Helena, deixa eu abrir aqui, a Helena do José Menino. Helena, obrigado pela participação, bom dia. Ela falou o seguinte: as escolas não deveriam obrigar a ter uma leitura mínima por parte de livros fora da parte normal do curso, diz ela aqui, a Helena do José Menino. Qual é o teu olhar com relação a isso? Tem um regramento, a questão da leitura fora dos livros normais aí? A Helena pergunta. Então, eu não sei se obrigar faz com que a gente consiga formar leitores. Normalmente um leitor é formado pelo exemplo, né? O exemplo de um outro leitor, uma pessoa que o influencia, que ele admira, que pode ser um professor, que muitas vezes é a família, né? Podem ser os amigos, né? Eu conheço casos de todo tipo, né? De adolescentes que se transformam em leitores porque os seus amigos são leitores. E aí, para não ter um deslocamento social, uma coisa muito séria nessa fase de desenvolvimento, se torna leitor. É claro que as políticas públicas, elas se esforçam de alguma maneira, em muitos lugares, para tentar contemplar, né, esses processos de leitura, né? Então, na verdade, é um conjunto, né? Eu não entendo que se tenha que jogar tudo nas costas da escola para resolver a questão da leitura, né? Leitura seria um hábito também? Você entende dessa Sim. forma? Por exemplo, a pessoa nunca leu, não teve nunca esse hábito, vamos dizer assim. No primeiro momento ela sente até uma dificuldade, mas a prática movimenta essa condição de ela passar a ser uma leitora? Sim, é que muitas vezes a própria escola, por exemplo, preocupada em o que acontece muitas vezes nas aulas de literatura que os jovens têm no ensino médio. Não é uma disciplina que trabalhe essa relação de amor ou a construção de um relacionamento com a leitura. É a história da literatura. Então, isso em muitos casos afasta o leitor. Porque o leitor pega lá um texto, sei lá, de Gil Vicente, do século XVII, é uma outra linguagem, é um outro texto, exige uma orientação para ele começar. Senão não vai conseguir. Ele não vai conseguir acompanhar, não vai acontecer, né? Então, assim, muitas vezes a escola afasta também, porque escolhe mal, né? Nem todo livro é para todo leitor, né? E tem livros que numa época da vida você está disposto a ele, numa outra época você não está pronto para o livro, ou o livro não está pronto para você. É claro que isso é muito subjetivo, isso é muito particular, né? Mas os estímulos à leitura, eles têm que estar além dos muros da escola, né? No ambiente de trabalho, em outros círculos sociais, né? E você forma leitor pelo exemplo. Assim. É preciso convencer, né? Eu sou professor universitário há 17 anos, então muitas vezes eu consigo convencer um jovem na universidade, que chegou à universidade com baixos índices de leitura, a ler mais. Não exatamente com um livro técnico,
não exatamente com um livro teórico, pesado e tal, que pode afastá-lo, e sim tangenciando com leituras paralelas que o aproximem da linguagem, desenvolvimento de vocabulário e uma série de outras características. Guilherme, o rock pesado perdeu espaço para o pop rock? Também. O rock pesado também já teve seu auge, né? E hoje fica mais assim, destinado a um nicho específico, né? Por mais que tenha bastante fãs, lógico, mas é uma coisa um pouco mais específica, né? O rock eu vejo que ele meio que teve muita desunião. Se você pegar o próprio sertanejo, que foi um gênero que cresceu absurdamente, né, nas últimas décadas, né? Cresceu e conseguiu se manter. Se manter. E é uma coisa que um puxa o outro, um ajuda o outro, um abre o evento do outro, um dito artista menor, né, pequeno, ele consegue se sobressair nesse cenário, nesse circuito. Já isso não acontece com o rock. O rock é já mais segmentado, mais limitado, né, a grandes nomes, né, mas fica centrado só nesses nomes, não se renovou, digamos assim. E como é que funciona? Por mais que tenha bastante bandas, né? Sim, sem dúvida. Como é que se você desenvolve o Concha Rock Santos? Como é que ele funciona? Quais são os períodos de apresentação? Como se apresenta? Como é que funciona esse projeto? Na verdade, eu estou vindo anunciar em primeira mão, né? A terceira edição vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 22, a partir das 19 horas, né? Um evento totalmente gratuito. Ali na Concha, e como a gente falou nas nossas redes sociais, né? A gente está anunciando a banda tributo ao Foo Fighters, Foo Fighters Project, e foi uma banda bastante pedida, né? E tem bastante fãs aqui no Brasil, em Santos especificamente, e é um projeto que eu quis sair daquele circuito de bares, de casas de shows, e fazer uma coisa mais familiar, né? Que agregue os filhos, a família, idosos, geralmente pessoas que não frequentam, né, à noite, balada, até de madrugada, porque podem você entrar. colocar um horário mais acessível, às 19 horas. Né? Por mais que seja um formato totalmente desplugado, é uma coisa assim totalmente acessível, né, pensando em todas as idades. Tá. E aí vai ter uma sequência de apresentações? Sim. Eu queria inclusive fazer um agradecimento à Secult, né, que eles deram mais 4 datas pra gente. Secretário Rafael Leal. Secretário Rafael Leal nos recebeu super bem. E ele deu mais 4 datas, né, pra gente, às quintas-feiras, né? Então vai ser sempre às quintas-feiras, uma vez por mês. Então vai ter agora agosto, setembro, outubro e novembro. E ano que vem a gente vai conversar para renovar isso daí e tentar expandir o projeto como um calendário mesmo oficial. Bacana, acaba sendo importante com relação a isso. São 8 horas e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto nesta quinta-feira. Hoje eu batendo um papo aqui com o Guilherme Zeno, que veio falar sobre o seu projeto, né? O Concha Rock Santos, ele que é jornalista e produtor de eventos. A participação aqui também da Beth Soares, escritora e jornalista, que está lançando o seu livro, né? O Lobo, o Urso e a Cura, que ela vai dar aqui as informações, que vai ser lançado no próximo dia 17 no sábado, e a participação também aqui do escritor e jornalista Marcos Vinícius Batista. Vamos fazer um breve intervalo, Gustavo, já voltamos aqui com o programa Sem Pauta, nessa manhã de quinta-feira. São 8 horas e 1 minuto, 8 e 1. O Laboratório Célula Mater está de cara nova. Conheça já a nossa mega unidade. Avenida Bernardino de Campos, 50, no Canal 2, em Santos. Laboratório Célula Mater. Mais de 500 tipos de exames diferentes, testes de DNA e muito mais. Laboratório Célula Mater. 25 anos de experiência em análises clínicas. Agende o seu exame pelo telefone 3225-2586, 3225-2586 ou acesse celulamater.com.br. Agora também atendemos convênio Ana Costa. Quer
alavancar o seu negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br para mais informações. Atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. O que já era bom ficou ainda melhor. A APO apresenta a São Francisco Odonto à Baixada Santista, uma das maiores operadoras de planos odontológicos do país, que cuida atualmente de quase 1 milhão de beneficiários. Com a força dessa aliança, o seu plano vai oferecer ainda mais segurança e proteção. Fale com a gente, 0800 777 9070 ou no sfodonto.com.br. São Francisco Odonto. Sorrir faz bem. Se você é de Santos e está inscrito na dívida ativa, fique atento a esta grande oportunidade. A Prefeitura está oferecendo desconto total nas multas e 50% nos juros de quem pagar suas dívidas à vista. E também oferece descontos para quem optar pelo pagamento a prazo. Vá até o setor de cobrança da dívida ativa no Poupa Tempo e regularize sua situação. Ajude nossa cidade a ficar ainda melhor. Prefeitura de Santos. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. 8h04, 8h04 dessa manhã de quinta-feira. Hoje com a participação aqui do Guilherme Zeno, que é jornalista, produtor de eventos, a participação aqui da Beth Soares, escritora e jornalista, e também a participação aqui do Marcos Vinícius Batista, ele que é escritor, jornalista e professor também. Você podendo participar através do nosso WhatsApp, 991230237, 991230237, você participando do nosso programa. Informação aqui da Prefeitura de Santos, que mulheres podem se inscrever em curso de defesa pessoal. Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de defesa pessoal para mulheres, oferecida pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Santos. O programa aborda técnicas evasivas, saídas de agarramento, esganadura e movimentos circulares. A aula será no próximo dia 31 de agosto, das 9 às 14 horas, no Centro Esportivo da Zona Noroeste, na rua Fausto Felício Brusarosco, sem número, do Jardim Castelo. Os interessados devem enviar até a próxima sexta-feira, portanto até amanhã, dia 16, o nome completo, cópia do RG, endereço e data de nascimento para o seguinte e-mail: coordenadoria@santos.sp.gov.br. coordenadoria@santos.sp.gov.br. Então aí o curso de defesa pessoal para mulheres, que será realizado no próximo dia 31, e as inscrições será até amanhã, dia 16, aqui informa a Prefeitura de Santos. Guilherme, em relação à questão da música, a gente sabe que música é uma coisa que literalmente lava a alma, né? Mas com certeza. Música é uma coisa que as pessoas conseguem, principalmente em Santos, sobreviver ou viver da música hoje em Santos? Olha, é complicado. Tirando alguns casos assim específicos, né? Às vezes de um músico outro assim mais renomado, que já tenha, né, uma carreira consolidada, porque um músico assim autoral é muito complicado, a menos que ele já tenha, né, uma estrutura assim, ou algum outro tipo de trabalho, ou que alguma renda assim, porque assim se manter exclusivamente da música, acho que no Brasil, não só em Santos, né, fica muito complicado. Mesmo com a questão da internet, da possibilidade de você levar o seu trabalho para o mundo, diferente de 10, 20, 30 anos atrás, que você não tinha isso, você tinha uma limitação, mas mesmo assim ainda você percebe a dificuldade. Tem uma explicação, não? Ou você acaba tendo, na verdade, aí muitos profissionais dentro dessa área, e que isso acaba dificultando a possibilidade de você sobressair e levar isso como uma profissão?
Pode ser também, mas eu vejo mais assim, que no problema do rock, eu vejo mais um pouco de desunião mesmo, no rock especificamente falando. Porque, como a gente falou, assim, tem outros exemplos, né? Sertanejo. Funk, né? Sim. Todos os problemas que envolvem, querendo ou não, eles têm algum tipo de união e faz gerar uma renda, né? Coisa que no rock isso é inviável. É uma você coisa... falou uma verdade mesmo, porque você puxando pela memória, é muito comum às vezes uma dupla sertaneja, um cantor sertanejo, colocar aí um afilhado, né? Um apadrinhado, chamar para o show para poder abrir ou cantar uma música, né? No próprio funk isso acontece, os MCs também acaba acontecendo, isso acaba facilitando, na verdade, né, a ter uma estrada que acaba colocando no mercado, né? E eles não enxergam isso como um concorrente, eles enxergam até de maneira salutar isso, né? E no rock isso não acontece. Eu não sei te dizer especificamente o porquê disso, né? Mas é uma coisa que acabou acontecendo diferentemente dos anos 90. Nos anos 90 não que não tinha concorrência, tinha banda pra caramba, mas parece que era uma coisa mais saudável, era uma concorrência mais saudável, que um ajudava o outro, tinha lambi-lambi, todo mundo se reunia para divulgar o trabalho do amigo. Hoje é uma coisa assim muito assim independente, muito assim dispersa. E esse projeto é uma forma, né, de começar a trazer, de resgatar aquela ideia. Legal. Beth, me fala uma coisa, o que as pessoas gostam mais aí? Qual o teu sentimento? É mais a parte de contos? É mais, às vezes, uma crônica? Alguma experiência que acabou acontecendo? O que você sente que as pessoas gostam muito? Porque hoje você tem, às vezes, a questão da depressão, solidão. O que você percebe que as pessoas procuram buscar mais de uma leitura, na tua visão? Isso varia muito, né? Isso não tem como a gente prever, mas assim, geralmente, independente de ser ficção ou não ficção, as pessoas, elas buscam uma identificação, né? Aquilo que toca é aquilo que de alguma maneira eu identifico em mim também. Então as experiências, quando elas são transcritas com verdade, sejam ficção ou não ficção, eu acho que acabam conquistando assim o leitor mesmo. E ele vai até a última linha, assim, porque até pela velocidade hoje, né, das coisas que a gente lê, nem sempre as pessoas chegam até o fim daquela leitura daquele texto, né? O dito textão, né? Se passa um pouquinho mais de 2 parágrafos já é textão. Então eu acho que o que conquista mesmo o leitor, o que faz ele ir até o final é ele ser tocado, assim. São as experiências, de alguma maneira ele tem que se identificar com o que está sendo escrito. E aí, independente de ser, do gênero literário, eu acho que se houver essa identificação, é o que vai conquistar o leitor, é o que vai fazer com que ele leia até o fim, com que vai fazer com que ele leia de novo um novo texto seu. Então, eu acho que isso é primordial, assim, que toque, de alguma maneira, a sensibilidade do leitor. Manda um abraço aqui para a Márcia Varela, que está nos ouvindo. Obrigado pela participação, agradeço. Tem a participação aqui, deixa eu só abrir aqui o WhatsApp. Está aqui o Luiz Carlos. Luiz Carlos, obrigado pela participação. Ele fala o seguinte: tenho dificuldade de leitura. O que você me aconselharia a começar a ler para tentar começar a gostar da leitura? Diz aqui o Luiz Carlos. Quer falar, Marcos, com relação a isso? Olha, tem que destinar um tempo para isso, né? A leitura, ela é um ato solitário, né? Solitário no sentido de individual. E o que eu sugiro é que ele procure leituras que tenham a ver com os interesses próprios dele, né? Coisas que ele goste, que ele tenha afinidade, não necessariamente questões profissionais, porque geralmente são leituras de obrigação, né? De aperfeiçoamento ou para resolver problemas profissionais, mas como lazer mesmo, procurar o tipo de leitura que ele se sinta confortável, que seja algum assunto que ele já tenha algum domínio, que ele goste, que ele tenha alguma simpatia. É uma forma de começar e tentar desenvolver um pouco mais. Porque se a gente é um leitor de começo de viagem, vamos dizer assim, e a gente acaba se deparando com leituras mais áridas, mais difíceis, isso pode gerar o efeito contrário, né? Pode gerar um afastamento, uma rejeição do processo de leitura, né? A leitura é uma constante relação de sedução, né? O tempo inteiro. Agora você falou de reservar um tempo para começar a fazer a leitura, né? Qual o tempo mínimo que para a pessoa começar a fazer uma leitura, né, ainda de maneira preguiçosa, né? Qual o tempo mínimo que você entende que ela deve começar a fazer esse trabalho?
Eu não sei te responder essa questão. O que eu acho um argumento complicado é quando a gente diz que não tem tempo para leitura, né? A leitura pode ser feita no banheiro, a leitura pode ser feita dentro do ônibus, a leitura pode ser feita no intervalo de trabalho, no almoço, né? A leitura pode ser feita antes de dormir, né? A questão é a gente, para estreitar essa relação com a leitura, com o livro, a gente precisa abrir mão de alguma outra coisa, né? Porque, enfim, o tempo é sempre o mesmo. O que eu vejo é que quando a gente abre mão, por exemplo, do celular, é um caso, a gente ganha mais tempo para leitura. Sem sombra de dúvida. A gente ganha mais tempo para leitura. O tempo que se destina no celular ao longo do dia é significativo, né? E aí, aparentemente, as pessoas muitas pessoas não percebem, né? Porque são aqueles 30 segundos aqui, 1 minutinho ali, vou verificar o WhatsApp lá, vou dar uma olhadinha na rede social acolá, e aí você fica 1, 2, 3, 5 minutos. Se você somar tudo isso ao longo do dia, dá 1 hora, 2 horas, fácil. Acaba tendo realmente essa condição. O processo de leitura, 15 minutos, 30 minutos, é bastante saudável, cara. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui pro Guilherme. A gente tem percebido um movimento aí que os Jurássicos, né? Tem até uma banda em Santos chamada Jurássicos, mas os Jurássicos ainda eles têm muita força, né? Quando eles vêm ao Brasil, eu digo, os Jurássicos são aquelas bandas que tem aí já de 30 anos, aí 20 anos, 40 anos aí de estrada, e elas continuam fortes. E é impressionante quando elas vêm fazer um show no Brasil, é impressionante que normalmente sempre tem um show extra, ou uma capital a mais, porque o público, né, acaba buscando, né, essa representação. Por que você acha que ainda tem tudo isso? Realmente é isso que você falou? Esse vácuo que acaba não sendo preenchido? Ou é qualidade? Ou é aquela questão de você estar ali ao vivo participando da banda e falar, 30 anos depois eu estou assistindo de novo ali aquela banda que eu tenho uma relação com ela, que foi a minha infância, minha adolescência, e eu estou acompanhando. Mas aí você percebe que nos shows, ali às vezes está o avô, né? Está o filho e o neto, né? E acaba tendo essa relação. Por que você acha que ainda esse fenômeno é muito forte ainda? No mundo, não digo nem no Brasil, no mundo. Sim. Eu acredito que essas bandas jurássicas, elas tiveram seu período, começo, meio e fim, porque a gente não criou mais isso no mundo, né? Fora do rock clássico, sim, no metal se renovou. No heavy metal, tem N bandas assim que chegaram até num nível de uma banda assim, tipo Metallica, alguma coisa assim, tipo, tem o próprio Slipknot, que é uma banda que começou de baixo e hoje é uma mega banda. E esse apoio não foi dado para a parte do rock clássico, do rock mais assim, old school, né, digamos assim. Ficou essa... O que você me disse que foi a última grande banda assim, que surgiu? Talvez o que é um Foo Fighters, que a gente vai levar no nosso tributo lá na Concha. Isso aí, talvez, porque a gente não criou mais assim uma grande banda de rock, né, como tinha o Guns N' Roses, um Aerosmith, né, nessa vertente, né? Antes, né, puxando para trás um Led Zeppelin, um Stones. A gente não ficou órfão disso daí, mas agora no metal, o metal se renovou bastante no mundo inteiro. O rock ele se renovou assim, mas em outros lugares, tipo Europa, alguns pequenos outros lugares. Estados Unidos, já o rock já não é forte já faz algum tempo. Né? Tem uma explicação para isso? Isso que eu ia falar. A grande potência. Então, isso me chama atenção, porque nos Estados Unidos realmente a gente não percebeu esse movimento. O rock lá foi assim, foi cair nos Estados Unidos e já deu uma queda no mundo. Eu percebi isso. Acaba sendo uma coisa interessante de isso não acontecer. Era o público que mais consumia rock no mundo. E isso acabou se perdendo. Com relação a isso. Inclusive, tudo era trazido para o Brasil, né? Diretamente para o Brasil. É verdade. Ô Marcos, me fala uma coisa. Você falou dos textos na internet e vocês vão estar lançando esse livro, mas antes de falar sobre o livro, eu queria falar sobre a questão da leitura no papel. A leitura no papel, com o tempo, ela vai se perder? Olha, a situação hoje é muito complicada para jornais e revistas. Agora em julho, por exemplo, a
National Geographic anunciou que vai deixar de circular como revista no Brasil, como em outros lugares do mundo. Isso é simbólico, porque a National Geographic é uma instituição global, com 170 anos de história, um parque de mídia enorme, né? Canal, internet, vendendo produtos para o mundo inteiro, e eles resolvem cancelar o produto revista, né? Em que eles estão no Brasil há mais de 40 anos, sendo que a última versão, aquela de capa amarela, desde 2000. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, eu acho que também é sintomático, o ouvinte percebe isso também, as bancas se transformaram em outra coisa, né? As bancas de jornal não são mais bancas de jornal, elas são lojas de conveniência. Isso. Então você compra... Que até vende jornal. Que também vende jornal. Curiosamente. Você compra camisinha na banca, você compra guarda-chuva, você toma refrigerante, você compra camiseta, né? E também tem jornal de vez em quando lá, né? Quando não tem aquelas pilhas de jornais prensadas para você usar como banheiro de cachorro. Isso. Né? A situação do papel para o jornal e para a revista é muito difícil. E não é difícil apenas no Brasil, é difícil no mundo inteiro. Sim. O livro é um outro universo. O livro é um outro universo. O e-book ainda não tem fôlego. Não pegou no Brasil, né? Não pegou não tem fôlego. Para mim é que não pegou, né? Mas talvez o correto é isso, não tem fôlego. Ele é 5% do mercado editorial brasileiro, o e-book, o formato e-book. O livro físico, o papel, é 95%. O maior mercado é o americano, 23%. Do e-book. Do e-book. Claro, porque você tem maior difusão da tecnologia. Tecnologia, mas mesmo assim é pouco, né? Mesmo assim é pouco. Então o livro é um outro universo, porque o livro tem algumas características que o jornal e a revista não têm mais, que são características culturais e não exatamente do produto em si, que é essa visão de que o livro legitima. O livro é como se fosse sagrado. Eu gosto de dizer que o livro é uma vaca sagrada, é quase um objeto religioso. Isso é bom e isso é ruim. Ruim porque quando ele é objeto religioso, muitas vezes a pessoa acha que é inacessível para ela, como a gente estava conversando sobre leitura agora há pouco, né? Por outro lado, ele legitima. Então, por exemplo, um texto publicado na internet, ele tem a durabilidade da própria internet, quer dizer, ele tem uma vida mais curta, a timeline corre, o blog põe um outro texto em cima e tal, o site publica outras coisas. Na hora que esse mesmo texto vai para o formato livro, ainda que ele seja o mesmo texto, Flávio, ele parece melhor. Ele ganha uma roupa nova, uma roupa clássica, entendeu? E essa roupa clássica dá para ele mais legitimidade. Além do que, tem uma coisa que as pessoas aí, os telespectadores aí, os ouvintes, devem estar achando estranho que eu vou falar, mas ele tem cheiro, né? O livro tem cheiro, ele tem vida, né? Ele tem alma. Você tem a curiosidade de virar a folha para ver o que vai acontecer, né? no seguinte, ou então você coloca o marca livro ali e aí você vai esperar para poder ver a frente. Quer dizer, você cria, na verdade, uma relação muito mais próxima do que você pegar uma barra de rolagem para você dar um clique para ver qual é a próxima sequência na internet. Livros infantis, né? Que tem até gosto. Então acaba tendo essa relação direta que acaba participando. Ô Beth, vamos falar então do livro, né? O Lobo, o Urso e a Cura, que vocês estão lançando no próximo dia 17, é isso? Isso mesmo, a gente está lançando no próximo dia 17. No sábado? Sábado, a partir das 15 horas, entre 15 e 18, no Saluca, Bistrô e Café, que fica no canal 5, Almirante Cochrane 222, pertinho ali da Pedro Lessa, entre a Pedro Lessa e Alfaia Rodrigues. E estão todos convidados. Bacana. Esse é o seu segundo livro? Meu segundo livro. Meu primeiro livro foi um livro-reportagem chamado Até o Fim, que era a história de mulheres com doenças incuráveis, né? E como elas lidavam com isso no cotidiano. Uma das personagens também era portadora de lúpus, mas até então eu não tinha falado de mim, né? Das minhas experiências. Então esse é um livro para falar disso. Legal. E o Marcos é o seu terceiro livro, né, Marcos? É o meu terceiro livro. Já fez 2, né? Já fiz 2, Quando os Mudos Conversam
e A Vida Começa aos 140. Muito bem. E esse é o terceiro livro. Legal. O Fábio Abreu participa do programa. Obrigado, Fábio, pela participação. Grandes Zeinas, Banda Usina. Manda um salve aqui, o Fábio Abreu. Grande abraço pro Fábio. Sabe quem é, não? Claro, ele que vai aplicar as aulas práticas pra mulherada então. de defesa pessoal. Olha só. Ele é baterista da Banda Usina, uma banda muito boa aqui de Santos. Coincidentemente ou não, a gente falando aqui do evento, que não foi combinado, mas aí o Fábio já participando aqui com relação a isso. Me fala um pouco, Guilherme, com relação à questão desse projeto. Esse é um projeto que você está levando para Santos, mas a tendência, você pensa em levar isso para a região metropolitana, porque nós temos outros municípios aí, para Grande, São Vicente, Guarujá. Você pensa em levar esse projeto também para poder estar... porque ali a concha ela tem uma limitação. Tem uma limitação sonora hoje em dia. Não só sonora, como de pessoas também, né? Mas vocês já pensaram aí de percorrer outras cidades para poder fazer um circuito nesse sentido, não? A gente deu um start aqui em Santos, né? Que era já um projeto que eu tinha em mente. É a terceira edição, né? Terceira edição. A gente fez o tributo ao Guns N' Roses em 2017, o tributo ao Pearl Jam, que deu mais de 400 pessoas no total, contando dentro e fora da concha. Bateu o recorde de público e estava lotado. Todo mundo falando que ninguém nunca viu a concha daquela forma, né? E mesmo desplugado, né? É uma coisa que dá para reunir o pessoal, né? O público adorou, o público comprou a ideia desde o começo e está apoiando bastante, está tendo um engajamento muito grande nas redes sociais do evento e isso daí vai ajudando, né? A própria Secult, né? Chamou a atenção deles para ver esse lado, que é uma parcela da população que curte, né, o som e não tem esse espaço, não tinha pelo menos esse espaço. Espaço público, na verdade, né? Público. Tá. E a questão de projeto para outros municípios, isso ainda Sim, mas assim, é mais embrionário, porque depende também de negociações com prefeituras, com cachês, pagamento de cachês para artistas, tem toda essa burocracia que tem que dar uma atenção. O Foo Fighters, então, nós vamos ter no próximo dia 22, na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. A partir das 19 horas. Em setembro, outubro e novembro já estão definidos quais são as bandas, não? Tem algumas já em negociação, mas como a gente faz aquele save the date, aquele suspense e tudo mais, então a gente vai fazendo a divulgação aos poucos. Mas já está tudo certinho assim até novembro. Muito bem. Pra gente fazer esse rock virar lá. Legal. Bom, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer aqui ao Marcos Vinícius Batista, que gentilmente participou do nosso programa. Ele que é escritor, jornalista, professor universitário, né? Tem uma editora. Qual é o nome da editora? Ateliê de Palavras. Ateliê de Palavras aí. Uma pessoa que tem a relação direta com a cultura, em especial aí a parte escrita, né? Que acaba sendo de fundamental importância, porque o Brasil poderia ser muito mais, ter um desempenho muito melhor do que tem hoje, se a questão da leitura fosse mais difundida e aplicada no Brasil. Eu pelo menos tenho essa visão, né? Um país que não tem cultura, ou que não se aproxima dela, ou que não convive com ela, acaba dificultando, né, Marcos? A leitura, ela ainda, os índices olhando internacionalmente estão aquém do que se espera, mas isso significa também que a gente pode expandir, né? Você pode formar leitores, né? Ainda que nós tenhamos uma cultura cada vez mais digitalizada, uma relação cada vez maior e até de dependência com os aparelhos móveis e tal, o livro ainda está aí, né? E o livro, ele é aquela senhora que resiste a todas as profecias, sabe? Então, assim, o livro acabaria quando o rádio chegou, o livro acabaria quando o cinema chegou, o livro acabaria quando a televisão chegou, a internet, cultura digital, e o livro está aí, né? O livro está aí desde 1450, né? Então, quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro, né? Era uma Bíblia, por ser um homem religioso do período. Então, assim, ele está aí há quase 600 anos, e resistindo bravamente, né? A questão é a gente criar os mecanismos de acesso mesmo para popularizar, formar leitores. Obrigado, viu, Marcos, pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Beth Soares, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Eu queria que você deixasse então mais uma vez o convite aí para o lançamento do livro O Lobo, o Urso e a Cura. Flávio, eu que agradeço o espaço.
Convido a todos para estar com a gente no sábado, a partir das 15 horas, no Saluca Bistrô e Café, que fica na Almirante Cochrane 222, pertinho da Pedro Lessa, entre a Pedro Lessa e a Faia Rodrigues. Nós estaremos lá dando um abraço em quem chegar para participar, para conhecer o livro. E é isso. Muito bem, obrigado. Eu agradeço aqui a participação aqui do Guilherme Zeno, que gentilmente esteve aqui conosco, convidando a todos aí para o grande evento na próxima quinta-feira. Obrigado, viu, Guilherme, pela participação. Bom dia, até a próxima. Obrigado, Flávio, mais uma vez. Então fica aqui o anúncio do show da terceira edição do Foo Fighters, tributo ao Foo Fighters, e convidar a todos, né? É um evento totalmente gratuito. Muito obrigado novamente à Secult, né, pela oportunidade. E a gente pode agradecer apoiadores? Sim, por favor, fique à vontade. A gente sempre conta com o apoio do Pepinho Macia Aerofist Rockwear, que sempre disponibiliza alguns sorteios pra gente. Bacana. Tem a Top Shirts também, que também é uma loja de mais de 30 anos, que é um marco aqui no rock da cidade. E também tem o nosso designer, o Radael, que tá fazendo nossas artes. É isso daí. Bacana. Eu só fiquei com uma dúvida. Sempre vai ser um tributo, então em setembro vai ser um tributo, outubro também, novembro? A princípio sim, mas a ideia é introduzir aos poucos também bandas autorais. É que a gente tem aquela limitação também em questão de sonora, e não é toda banda autoral que também tem um repertório somente acústico, né? Legal, muito bem. Bom, todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã a partir das 7h30 da manhã. Amanhã é sexta-feira, dia da mulherada aqui no programa Sem Pauta, né? O dia que a gente prepara a nossa Neusaldina, já deixa hoje à noite ali ao lado da cama, e quando acorda às 5h15, 5h30, já toma uma Neusaldina para aguentar a mulherada aqui no programa, porque não é fácil. 3 mulheres aqui no programa falando durante 1 hora. A Beth hoje aqui tá tranquila, ela só, mas aí quando tem a mulherada aqui, você pode ter certeza que a gente fala muito pouco, porque a mulherada toma conta do programa, e a gente estará aqui a partir das 7h30 da manhã. Todos vocês, obrigado pela oportunidade, um abraço, bom dia, bom trabalho e até lá.